Sem aviso no meio da noite, quebrou meus planos, mudou meu lugar. Era pra ir embora, fechar a porta, mas alguma coisa mandou ficar. A cidade dorme, o mundo exige pressa, todo mundo cobra explicação. Mas tem escolhas que não gritam, só pesam quietas no coração. Nem tudo que nasce vem com aplauso, nem toda verdade quer vitrine. Tem coisa que só cresce no escuro, onde ninguém tá olhando pra mim. Fica, mesmo sem entender, tem algo maior. Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato e obrigado a você que nos escuta via WhatsApp, via YouTube, você que nos escuta através do celular, através da TV, você que nos escuta no computador, você que está aí do outro lado pensando, o Natal está chegando, falta apenas 7 dias aí, o negócio, 6 dias, não é isso? E a gente não tem aquele ainda o presente ideal para quem amamos. Caríssimos pais e mães, o maior presente, caríssimos namorados e namoradas, é a presença. Talvez nós nos preocupemos mais em dar coisas do que ser presença real na vida de algumas pessoas que nós amamos. É importante a gente dar presente no Natal, sim, mas ser presença o ano inteiro é muito mais importante. Caríssimos, a gente vive um tempo diferente. Ontem a dosimetria foi votada no Senado e a gente vê aí o risco de essa lei ser aplicada a outros tipos de marginais. E a gente vai acabar tendo problemas sérios na nossa questão jurídica. E sabe que vai acontecer. O STF novamente vai ganhar a fama de malvadão e vai derrubar essa lei, esse projeto, e nós vamos ter problemas sérios na quebra de paradigmas na questão da justiça. Mas isso aí é um detalhe que muita gente concorda, acha bonito, fica aplaudindo. Não é bom que os poderes da República fiquem se degradando, ainda mais por questões até mesmo pessoais particulares. O nosso Congresso, durante esses 3 anos de República que nós vivemos, não vou nem os 4, nós vivemos 3 coisas. Primeiro, a anistia. Segundo, a anistia. E terceiro, a anistia. Não existe um projeto assim grande do Congresso Nacional, sobretudo da direita, para o bem do povo. Só falavam nisso. E, sobretudo, para uma anistia que diz que é para aqueles que foram presos no 8 de janeiro, envolvendo aí as suas lideranças que incentivaram e planejaram o golpe. Mas é apenas um detalhe, porque o que eu falo aqui, alguns vão dizer que eu estou sendo desesperado, né? Também a gente olha claramente aí no sentido mais amplo da coisa, ainda voltando ao caso Júlio Lancelotti. Senhores, não adianta fazer movimentos contra o arcebispo de São Paulo. Júlio Lancelotti escolheu ser padre. E quando ele escolheu ser padre, ele escolheu estar dentro de um sistema onde existe obediência. Mesmo que às vezes essa obediência pareça ditadura, mesmo que essa obediência às vezes pareça censura, mas é obediência. A gente tem que respeitar, eu digo isso, as leis dos organismos dos quais nós somos parte. Não nós temos mais um PL da vida querendo pedir anistia. Não é que a pessoa é culpada ou inocente. Inclusive, eu vejo até o padre Júlio como inocente, mas quem é inocente não pede anistia, pede justiça. E a gente entra nesse contexto ainda, olhando para o nosso Rio de Janeiro, aí, com o Bacelar preso, né, e com toda essa história aí do juiz envolvido, um juiz que foi preso, depois foi solto, e a gente vai vendo isso aí, e vai vendo que o juiz voltou de novo ao cargo, e estava lá, desembargador, e liberando, e deliberando. E a gente está aqui, discutindo a anistia. Enquanto você olha para o filho do vizinho, enquanto você olha para o primo pobre, o primo rico, teu filho, tua esposa e teus próximos estão aprontando coisas que você nem está vendo. Por isso que eu sempre falo, é preciso olhar o macro, o micro. No macro, temos aí a Venezuela sendo
atacada, sendo questionada pelo Donald Trump. E ali você sabe claramente que a briga ali não é pelo fim da ditadura de Maduro, né, a favor da democracia. Ali sabemos claramente que o maior país que vende petróleo, o maior vendedor de petróleo do mundo para a China é a Venezuela. Então o Donald Trump quer sufocar a Venezuela, é um tiro indireto, né? Quando ele controla o petróleo da Venezuela, ele vai sufocar a economia da China. E aí acabou. Então ali não tem nada de inocente. A gente tem que ter essa consciência. E vamos parar de achar que o mundo circula diante da realidade de direita e esquerda. O mundo circula diante de vários fatores econômicos, financeiros, sociológicos e por aí afora vai. E vamos nós, no Evangelho do dia de hoje, que o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 24, ele volta no domingo, é o Evangelho daqui a uns dias, né? Daqui a 4 dias estaremos lendo novamente ele, mas hoje é preciso a gente ressaltar alguns aspectos. O primeiro aspecto é o papel de José na história da salvação. José é o pai de Jesus, pai adotivo. Ele tem direitos por ser homem, uma sociedade patriarcal, mas ele não quer exercer esse direito. O Evangelho fala que ele pensa em deixá-la, Maria, de forma secreta, escondida, não ver Maria, não ficar com Maria, fugir. E ele fugindo, certamente, ele assumiria a culpa de uma situação que ele não tinha nada a ver. Também, nesse contexto, o evangelista Mateus, ele é o único que se refere ao profeta Isaías. Por quê? Porque ele se refere à profecia de Isaías do Emanuel, do Deus conosco. Então, quando se fala do Messias, Jesus de Nazaré, o Messias, Filho de Deus, o Messias que se faz carne para nos salvar na nossa carne, ele se faz presente a partir da nossa realidade, sendo conosco, não sendo à parte. Muitas das vezes, nossas lideranças, nós, às vezes, queremos ser à parte, queremos ser líderes à parte, um pai, uma mãe, um líder de comunidade, o padre, o pastor, o bispo, o diácono, quer ser líder à parte. Quando aquilo que a gente aprende no Ubuntu, né? Nós somos juntos. E Deus quer ser conosco. Quando Ele quer ser conosco, não é porque Ele quer ser mais do que a gente. Ele desce ao nível do humano para elevá-lo, como diz o documento da igreja, para elevar a sua grandeza. E ainda aqui nesse evangelho nós temos o aspecto do sonho. O Papa Francisco, ele tinha muita devoção com São José dormindo. São José dormindo, e os judeus acreditam, e eu também acredito, por que não, que nos sonhos Deus nos fala às vezes de forma mais direta. Quantas vezes eu tive respostas de coisas minhas nos sonhos, às vezes até respostas que eu não queria, mas tive. E às vezes nós temos que ter como José do Egito. Você repare bem que na Bíblia, né, 2 José responde através de sonho. José do Egito, lá no livro do Gênesis, né? E também José, pai de Jesus. E o sonho ele vem para nos dar um rumo. E a gente, quando perde o sonho, a gente perde a vontade de viver. Eu dizia outro dia para um jovem, no dia que nós não sonharmos, né? Você às vezes com 50, com 40, com 20, com 30, com 10, com 12, com 80 anos, você deixar de sonhar, você perde a motivação para viver. Um pai sonha ver seu filho criado. Um filho sonha ver seu pai idoso. E ambos sonham, às vezes, em ver os netos. E todos sonham com a felicidade um do outro. É assim que funciona a vida da gente. Sonhar para poder realizar. E sonhando, nós vamos construindo um mundo melhor. E sonhando com um país mais justo, com uma pátria mais fraterna, com a igreja mais humana e menos burocrática, nós vamos construindo a sociedade. Ficamos com Deus. Eu sou Daniel Nonato. Nem sobre fama ou moral, era só segurar o mundo pra ele não cair igual. Tem coisa que salva em segredo,
sem palco, sem religião. Quando o amor vira abrigo e a